existe uma frase muito famosa do Warren Buffett que fala que diversificar seus investimentos é uma proteção contra a sua própria burrice. O que ele diz exatamente é: a diversificação é a proteção contra a ignorância. Faz pouquíssimo sentido para quem sabe o que está fazendo. E essa frase se tornou quase um mantra para quem gosta de dizer que faz sentido ter poucas ações na carteira. Por outro lado, a maioria dos grandes gestores e investidores de todas as nossas épocas fala que a diversificação é o único almoço grátis no mercado que todo mundo deveria ter. E aí fica a pergunta: como é que a gente sabe quem está certo, quem está errado nessa história? E mais, se você está pretendendo montar uma carteira de ações de dividendos, quantas ações você deve ter em carteira? E aí, além dessa frase do Warren Buffett, que prega muito mais a concentração dos seus investimentos, a gente vê alguns outros grandes investidores do Brasil, como o Lírio Parisotto, por exemplo, que fechou 2022 com 12 bilhões de reais em patrimônio. E o que ele fala é que ele investe no máximo em 12 ações. E, abrindo aspas, eu falo de 12 ações porque não tenho personalidade para investir em uma só. Me falta personalidade, brincou. Ou seja, ele investe em 12 porque no limite não tem bolas para segurar uma só. Inclusive, o Luiz Bassi também defende essa filosofia e prefere a concentração de papéis em um portfólio ao invés da diversificação. Mas na verdade mesmo, apesar do Parisotto, do Bassi e do Buffett terem dito isso de verdade, o que eles fazem na prática não é bem assim. Ora, o Parisotto falou que ele tem pelo menos 12 ações em carteira. E olha que a gente tá falando de um investidor extremamente experiente, com mais de 50 anos de mercado financeiro, com mais de 12 bilhões de reais. Ou seja, um investidor extremamente agressivo, que tem praticamente todo o seu dinheiro em ações do Brasil, que são extremamente voláteis, e conhece os riscos dos investimentos que ele faz, ainda assim ele não tem coragem de fazer o que ele mesmo tá dizendo. Ou o próprio Bassi, que atualmente tem 11 ações em carteira, além das pequenas posições que ele vai agregando no portfólio ao longo do tempo. Muito porque ele também entende o risco da concentração dos ativos. Afinal, imagina se o Bassi realmente fosse concentrar o patrimônio dele, o que teria acontecido com ele quando ele investiu lá nas ações da Oi em 2012 e ficou com elas até 2014. E aquele foi um dos seus maiores arrependimentos, inclusive. Mas imagina se naquele momento ele tivesse 2 ou 3 ações, o que é que teria acontecido com o portfólio dele? E aí o Buffett segue na mesma linha. Em 2017, ele deu uma entrevista para a CNBC, onde ele disse que para quem quer maximizar o patrimônio acumulado em ações, a melhor coisa a se fazer é investir no índice S&P 500. Ou seja, comprar um ativo apenas, que é um ETF, e compra ao mesmo tempo as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tudo junto numa cesta de ativos assim. Ou seja, extremamente diversificado. Dito isso, não é que ele seja um super defensor da concentração de ativos. Na verdade, ele separa duas classes de pessoas aqui. Em uma classe, as pessoas mais especialistas em ações, gestores de ações que estão há muito tempo nesse mercado, e mais, tem tempo para ficar analisando o balanço, olhar todas aquelas calls de RI, entender como é que a empresa funciona, e não só porque gosta, ou não só porque tem tempo, porque tem muita expertise para fazer isso, que é o caso do próprio Warren Buffett. Agora, para todas as outras pessoas normais que trabalham no seu dia a dia, que investem lendo um relatório ou outro no fim de semana, à noite quando chega ali em casa, o que faz muito mais sentido para essas pessoas, sim, é a diversificação. E aí fica a pergunta: você hoje se classifica muito mais como um gestor de investimentos ou como uma pessoa normal que investe para buscar a sua liberdade financeira da forma mais segura e otimizada possível? Eu espero que você se considere na parte que precisa diversificar, até porque a maioria dos gestores de ações não bate nem o índice Bovespa aqui no Brasil, nem o índice S&P lá nos Estados Unidos. E aí, dito tudo isso, se eu ainda não te convenci a diversificar seus investimentos, olha comigo essa matéria que saiu no ano de 2012 e trazia ações para você ter na sua carteira de investimentos e nunca mais vender, esquecer aquilo ali. Olha bem para a última ação dessa lista, que eram as ações da Oi, OIBR4. E olha o que aconteceu com as ações da Oi de lá para cá. Imagina, o cara que comprou aquelas ações ali para nunca mais vender, esquecer aquilo ali. E 2, que concentrou seu portfólio em 2 ou 3 ações e uma delas era a da Oi. O cara que colocou 100 mil reais nas ações da Oi ali, hoje ele tem 160 reais. Perdeu mais de 99% do patrimônio. Sem falar do caso mais recente das Americanas, por exemplo. Que tudo indica que houve uma fraude no balanço ali, onde ocorreu um risco que estava fora do controle dos investidores, mas o fato é que a ação caiu mais de 97% nesse momento no mercado. Imagina o cara que estava com dinheiro concentrado naquela ação. É por isso que aqui no Clube do Valor, para montar carteiras de investimento, a gente segue a filosofia dos 3%. Eu já vou te falar mais sobre isso, mas antes deixa eu te mostrar mais um estudo de um dos grandes gestores de investimentos mundiais. Esse cara é o Joel Greenblatt, que escreveu o livro da Fórmula Mágica de Como Investir em Ações. E não é qualquer cara, ele começou no mercado financeiro em 1985. E nos 20 anos seguintes em que ele entrou no mercado, ele entregou uma rentabilidade de 40% ao ano para os investidores. Pra você ter uma ideia, se você tivesse colocado 10 mil reais na mão do Greenblatt no começo da carreira dele, esse dinheiro teria se transformado em mais de 8 milhões de reais 20 anos depois. Só que esse cara acreditava muito que preservar o patrimônio primeiro é muito mais importante
e maximizar o seu patrimônio só vem depois. Por isso que ele desenvolveu o seguinte estudo. Ele descobriu que se você investe em 2 ações, você reduz em 46% seu risco não sistemático. Em 4 ações, você reduz 72% do seu risco. Em 8 ações, se reduz 81%. Em 16 ações, se reduz em 93%. Em 32 ações, você reduz em 96%. Ou seja, dito isso aqui, fica muito claro que algo próximo ou acima de 8 ações na sua carteira começa a otimizar de fato o teu risco. Agora, muito mais do que isso, fica com o risco minguado. Perceba que não adianta muito sair de 16 para 32 ações porque o risco quase não diminui. Só para deixar todo mundo na mesma linha, o risco não sistemático é aquele risco que pode incorrer em um ativo só, como é o caso da Oi, como é o caso das Americanas, e não tem nada a ver com o setor que aquela empresa atua. Até porque a Oi é uma empresa de telecomunicações e a Vivo também é. Olha o que aconteceu com a Vivo no mesmo período em que a Oi só caiu. As ações da Vivo quase dobraram. E se engana aquele investidor que pensa que somente as ações da Oi foram que caíram muito nos últimos anos no mercado. Olha essa lista aqui com empresas que caíram praticamente 100% nos últimos 10 anos. E eu sei que muita gente vai pensar: ah, Felipe, é só não investir nas ações do varejo, que são aquelas que quebram ao longo do tempo. Mais um engano de todo mundo. Dessas 10 empresas que caíram 100% nos últimos 10 anos, somente uma está no setor de varejo, que é a Saraiva. Todas as outras estão em setores diversos. Ou seja, a conclusão disso aqui é que você precisa estar preparado caso alguma dessas ações esteja na sua carteira. E aí fica a próxima pergunta. Quantas ações, então, você deve ter em carteira? Bom, a gente foi estudar isso aqui, a gente testou na prática. Até porque trazer educação financeira para vocês aqui no YouTube já é uma responsabilidade gigante, porque eu sei que tem gente que pega o que a gente tá falando e aplica sem nem filtrar o que a gente diz aqui. Agora, responsabilidade ainda maior é cuidar de quase 1,5 bilhão de patrimônio como a gente cuida hoje no Clube do Valor. São mais de 1.200 famílias contando com os nossos serviços e a gente precisa entregar alguma coisa que seja de confiança e com lastro técnico para essas pessoas. Até porque a maioria delas levou uma vida para acumular o patrimônio que tem hoje. Beleza. E aí, quantas ações a gente deve ter numa carteira de dividendos, por exemplo? Primeiro de tudo, para as empresas entrarem numa carteira de dividendos, elas precisam ter liquidez diária suficiente, precisam ser consistentes na distribuição de dividendos e precisam ter altos dividendos nos últimos 3 anos. Na prática, a gente vai ter sempre na carteira empresas estáveis em setores estáveis. E a gente foi testar quantas ações seriam realmente necessárias. Olha o resultado dessa simulação aqui da estratégia máquina de dividendos, que é a que a gente está falando. A estratégia com 5 ativos entregou um retorno ao ano de 21%, com um risco de 0,54. A estratégia, contando com 5 ações somente, entregou um retorno de 21% ao ano, com uma queda máxima de 50% nesse período. Já a mesma estratégia, com 10 ações, teve uma rentabilidade de mais de 24% ao ano e a pior queda em 33% nesse período. E daqui continua, a gente vê que com 15 ações, essa estratégia teve 22% de retorno ao ano, o que é menor do que a de 10 ações, e com risco muito parecido. E isso se repete para 20 ativos e 25 ativos. Ou seja, a conclusão desse estudo aqui é que ao testar quantidades diferentes de ações para uma mesma estratégia, a gente chegou à conclusão que ter 10 ações de dividendos em carteira otimiza o retorno e o risco do investidor. E a gente consegue ver isso também de forma gráfica, onde a linha de cima, a cinza clara, mostra a estratégia que conta com 10 ações quando comparada com as outras de 5, de 15, de 20 e 25. E o Ibovespa, coitado, que tá lá embaixo, na linha azul escura. Ah, Felipe, e os dividendos dessa estratégia realmente ficaram acima da média? Sim, ficaram. Inclusive do Ibovespa e do IDIV, que conta com as ações mais pagadoras de dividendos aqui do Brasil. A média do dividend yield da estratégia máquina de dividendos ficou praticamente em 7%, enquanto dos 2 outros índices ficaram abaixo de 6%. Isso tudo visto de forma gráfica por esse gráfico aqui também. E aí eu sei que talvez você tenha pensado nesse momento: Pô, Felipe, mas como é que eu vou acompanhar 10 ações da minha carteira de perto? Acompanhar calls de RI, visitar todas essas empresas, conhecer pessoas, gestores que trabalham lá dentro para poder investir melhor. Aí entra um ponto que eu sempre trago de discordância que eu tenho desse tipo de estratégia. Você, como investidor, não precisa visitar as fábricas das suas empresas, conhecer, acompanhar call de RI, ler relatórios extensos e balanços para investir bem. Você até pode conhecer cada uma das empresas, mas o que você precisa confiar de verdade é a estratégia que te faz selecionar essas empresas para a tua carteira. Por isso que eu vou deixar esse e-book que está aqui rolando para vocês, ensinando uma estratégia sistemática para te ajudar a escolher essas ações e te mostrando por que ela é confiável. No fim do PDF, tem 7 ações que estão dentro das mais pagadoras da bolsa nesse momento. Clica no primeiro link aqui da descrição do vídeo e você vai baixar gratuitamente. Agora, se você quer a nossa ajuda do time do Clube do Valor para cuidar diretamente do seu patrimônio e aplicar não só a estratégia de dividendos, mas das ações mais baratas da bolsa, da renda fixa, de fundos imobiliários, da carteira imbatível, você pode contar com o nosso acompanhamento direto, onde um especialista de investimentos fica ao teu lado para acompanhar o teu caso individual e te ajudar a proteger
proteger e maximizar teu patrimônio. Dito isso, se você chegou até aqui, você pode ter acesso a esse serviço gratuitamente hoje, através da nossa análise de carteira gratuita. Você vai entrar em contato com um de nós pra gente olhar pra tua carteira hoje e te dizer, olha só, isso aqui pode melhorar, isso aqui vai aumentar teu retorno, isso aqui vai te proteger mais. Por isso, se você tem 300 mil reais para investir ou mais, clica nesse link que eu vou deixar aqui para você preencher um formulário. A nossa equipe vai entrar em contato contigo, vai te ligar e vai te dar essa análise de carteira gratuita. E se teve alguma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo, vou estar te esperando no próximo conteúdo.